Então, olha só, para que vocês consigam reproduzir esses conceitos, a nossa, a nossa primeira oficina ela vai ser feita com colagens, né? Então, por isso que eu pedi que vocês separassem revistas velhas e jornais, né, que pudessem ser recortadas e que vocês possam fazer um trabalho de representação de natureza morta e paisagem. Então vocês vão fazer o seguinte, para essa oficina vocês vão desenvolver duas pranchas, tá? Todas as pranchas das nossas oficinas, vocês vão fazer o seguinte, vocês podem nomear antes de começar o projeto ou depois, tá? Mas eu já vou explicar como vocês vão nomear. No verso da folha, então vocês têm lá uma folha tamanho A3, que pode ser sulfite, que pode ser canson, né? Isso a gente já falou sobre os materiais. Vocês vão virar o verso da folha, escrever o nome de vocês, pelo menos o nome, o sobrenome e o RA. Pode escrever a lápis, pode escrever a caneta. E vocês vão escrever o nome da oficina. Então, na primeira folha, vocês vão escrever natureza morta, tá? Aí, na segunda prancha, vocês vão escrever, se quiser colocar a data também, que estão fazendo o desenho, podem colocar. Em projetos de arquitetura, sejam eles desenhos ou projetos, nós costumamos colocar a data quando nós terminamos o projeto. Vamos supor, de repente vocês vão demorar 3 dias para fazer uma oficina. Então começa, a hora que terminar, coloca a data dela. Por exemplo, terminei hoje, 25/3/2020. A segunda prancha, vocês vão escrever paisagem. Só que como existem 4 tipos de paisagem, vocês vão escolher dentre os tipos de paisagem qual é aquela que você vai representar. E aí você vai colocar lá paisagem, 2 pontos, terrestre. Paisagens, 2 pontos, panorama, tá? Na primeira oficina, vocês vão fazer o seguinte. Então, assim, para as 2 oficinas, vocês vão utilizar recortes da revista que vocês vão achar. Então, o que vocês têm que fazer para identificar o primeiro desenho, que é a natureza morta? Na natureza morta, os elementos que são eles são objetos, né, estáticos aí, parados no tempo, né? E que vocês vão, por um dado momento, deixar eles ali eternizados no desenho de vocês. Então, assim, as grandes representações de natureza morta são elementos próximos. Então, assim, elementos, mesas de café da manhã, mesas de almoço, objetos de decoração. Então, assim, a natureza morta, ela pode ser utilizada para desenhar objetos que vocês querem mostrar detalhes. Então, por exemplo, objetos industriais ou elementos naturais. A natureza morta começou a ser feita lá no século XVI na Europa. Então, assim, existem inclusive grandes autores que dividem a natureza morta por alguns setores. Tem gente que desenha flores, frutos, banquetes, mesas, objetos sobre mesa, sobre cama. Então, o que vocês vão fazer? Pegar a revista, achar vários objetos. Como vocês ainda não estão estudando dimensões, vocês não precisam medir isso com a régua nem com o escalímetro, mas vocês vão achar objetos que eles possam conversar para compor um mesmo desenho. Vocês vão preencher essa folha A3, então estamos falando do primeiro objeto, natureza morta, tá? O máximo que vocês possam preencher nessa folha A3, tá? Não precisa ser a folha toda, mas você não vai fazer um desenho de 10 por 10 numa folha 3, que é maior. Então, eu quero que vocês escolham, né, ou por memória, ou por alguma referência, o que vocês querem representar. Então, ele pode ser uma representação de objetos que estejam em cima de uma mesa. Eles podem ser, por exemplo, a vista de um ambiente. Então, vamos supor que eu vou desenhar igual esse meu quarto aqui, ó.
eu tenho essa estante aqui no fundo, certo? E que eu mostro, por exemplo, ó, uma televisão, alguns livros, alguns souvenirs ali embaixo, algumas miniaturas, né? Então vamos supor que eu tivesse essa imagem numa revista, então eu não posso falar assim, olha, eu vou recortar essa estante toda e colar ela numa folha de papel e dizer que eu estou representando a natureza morta desses objetos. Então vocês podem assim pegar e recortar a estante, e aí depois vocês vão recortar vários outros objetos que vão compor essa estante de vocês. Então, por exemplo, se eu achar uma cama, eu vou recortar a cama e colocar ela na parte central da minha folha. Mas todos os objetos que vão compor em cima da cama, as mesinhas laterais, de repente um abajur, de repente uma iluminação, um quadro na parede, um espelho, eles têm que ser compostos por outros desenhos. Então é uma sobreposição de recortes e colagem. Vocês vão montar como se fosse um mosaico dessa natureza morta e colocar vários objetos compondo essa natureza morta. Então, para que fique uma referência de um desenho assim meio que equiparado para toda a turma, essa prancha de natureza morta, ela precisa pelo menos ter 10 elementos colados diferentes, tá? Senão tem 2 objetos lá e eu fiz a minha natureza morta. Como que eu vou saber quais são os objetos que eu posso juntar para compor essa primeira oficina? Eles não precisam estar da mesma cor, ser da mesma revista, nada disso. Eles podem inclusive ter cores diferentes e tal. Mas vocês vão começar a perceber proporções que se combinam. Eu não vou colocar uma cama pequenininha e uma almofada gigante em cima dela. Se eu achar uma cama, eu tenho que compor objetos que eles harmonizem em cima dessa cama. Se eu escolho uma mesa de jantar, eu tenho que colocar em cima dela elementos que vão ter uma proporção. Então, se eu acho uma mesinha lateral, eu vou achar um vaso de flores ou um abajur que o tamanho dele proporcionalmente converse com o objeto que eu coloquei lá anterior. Então, o que seria o ideal? Acha na revista quais são os objetos, recorta, monta nessa folha sem colar, faça uma foto, dê uma olhada como eu posso compor. Eu tô falando no mínimo 10 objetos, mas quem quiser fazer mais e deixar um desenho mais completo pode ser, tá? Aí depois de tudo organizado nessa folha, tá ok, eu estou representando alguma coisa que eu quero, aí eu faço a colagem, tá? Por exemplo, às vezes eu vou achar uma imagem de uma cama que tem um estilo clássico, mas eu quero dar outro estilo, eu quero dar um colorido, e aí vão ser esses outros objetos que vocês vão encontrar que vai representar aquilo que vocês querem mostrar, tá? Então, essa é a primeira oficina. Aí, quando nós falamos em paisagem, vocês vão fazer uma segunda prancha com essa mesma questão. Então, se são elementos terrestres, aí para paisagem, eu vou pedir que tenha pelo menos 8 objetos. Então, se eu vou fazer uma paisagem aquática, eu acho ali um elemento que tenha um rio, que tenha um córrego, eu tenho que compor com outros elementos. Então, eu tenho que achar um barco, eu tenho que achar uma árvore, eu tenho que achar uma pedra, eu tenho que achar um pescador, eu tenho que achar uma cachoeira, eu tenho que achar outros elementos que vão compor essa minha paisagem, tá? Construindo também na modalidade de colagem, tá? Então, essas duas oficinas nós não vamos começar com desenhos, não pode complementar desenhando, eu não achei a água, desenho o rio, coloco o barquinho, não. É todo sobre efeito de colagem, tá? Então, separem esses objetos, colhem. Se vocês quiserem, porque na próxima, à noite, no horário da aula, se vocês quiserem recortar esses objetos, como eu tô conseguindo postar esses vídeos hoje, de repente vocês não conseguem fechar essa ideia toda hoje, ao longo dessa semana, se vocês quiserem desenvolver a oficina e fazer uma foto, das oficinas e me mandar por e-mail,
eu retorno para vocês se tá ok antes de vocês colarem, tá? Não vou pedir para vocês me mandarem no WhatsApp, porque eu não sei se ao longo do dia, fora do horário da aula de vocês, eu vou conseguir responder. Então, por e-mail é mais fácil eu olhar imagem e responder dizendo se tá certo, tá? Se for uma coisa assim, mais pontual, urgente, quiser me chamar no horário da aula de hoje para tirar a dúvida para vocês conseguirem fazer, ok, tá? Se quiserem esperar para colar até semana que vem e me mostrarem também, porque aí durante o horário da aula eu fico de retaguarda esperando vocês para resolver qualquer dúvida, tá? Mas fora do horário da aula eu tento resolver da melhor forma possível. Meu e-mail é denise.simões@anhanguera.com. Mas pode mandar aí no WhatsApp, professora, eu te mandei um e-mail, dá uma olhada para mim, ou é só essa questão pontual. Então, nas quartas-feiras, no horário da nossa aula, das 19h10 às 22 horas, eu ficarei à disposição de vocês para tirar dúvida no WhatsApp, tá? Se precisar gravar como é que chama? Uma chamada de vídeo, a gente conversa, tá? E ao longo da semana eu vou tirando as dúvidas pontuais, tá? Então, essas vão ser essas duas oficinas da aula 4. Quem já fez e tá errado, pode consertar. Quem ainda não fez, faz agora, porque de repente não entendeu a partir só do slide que eu postei. E aí, daqui a pouco, eu vou postar para vocês como vocês vão desenvolver a próxima oficina, que é a aula 5, que é a que eu vou soltar hoje. Aí, a de hoje, vocês podem fazer ao longo da semana para ficar pronta para a semana que vem, tá bom? Eu vou pedir, entre essas duas aulas, né, que é a da semana passada e a que eu vou passar hoje, eu vou gravar mais um vídeo e vou pedir para vocês um trabalho que vocês vão me enviar por e-mail até semana que vem, tá bom? Essas oficinas vocês vão fazer, guardar na folha, na sequência cronológica das datas e das oficinas, que vocês vão me entregá-la no dia correspondente lá no plano de aulas para eu avaliar, tá bom? Até mais, tchau!